Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 38. Controle eletrônico de estabilidade. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. Definição: controle de estabilidade eletrônico, ESP, Electronic Stability Control, é um dispositivo que corrige a trajetória do veículo. Mas vale lembrar que ele não faz milagre. Eu coloquei aqui essas fotos aquele 97. Primeiro aqui na direita, uma foto da Teknikens-Värld, que é o mundo da tecnologia em sueco. É uma revista que faz testes automotivos. E ela fez o teste do Alce. O teste do Alce no Brasil, né? Como você não vai achar alce por aqui, é um teste que você vai ter que trocar de faixa, porque você tem um pedestre, porque você tem um carro parado, então você vai ter que fazer uma mudança brusca de faixa e depois retornar de novo para a faixa que você estava, né? É um desvio, depois você retorna. E numa dessas aí, né, o lançamento do Classe A ainda era recente, aí você vê pela data, o carro tombou, né? O carro que era recém-desenvolvido, né? Segundo a Mercedes era seguro, tudo mais, e se provou aí inseguro por uma série de motivos. A Mercedes fez algumas modificações no carro, não refez a validação, né? Um erro básico aí para um fabricante tão antigo, um fabricante de renome, mas foi isso que aconteceu. Então teve uma campanha de recall, o controle de estabilidade, que era opcional na época, virou de série, né? Mas arruinou aí a reputação do Classe A da primeira geração, e a Mercedes teve um belo prejuízo com esse carro. E aqui um outro take aqui de um carro tombando num teste de slalom comum, que também é um Classe A. Porque depois, né, no primeiro que relatou isso foi essa revista sueca. Outras publicações também na Europa refizeram um teste e chegaram na mesma conclusão, que o carro era inseguro. Vamos falar sobre os componentes. O primeiro componente aqui é o módulo, que é integrado à parte eletroeletrônica e hidráulica, sensor de velocidade de roda, a gente tem um para cada roda, um sensor de ângulo de direção, que o sistema consegue saber qual que é a trajetória que o motorista escolheu. E o número 4 aqui é um sensor de taxa de guinada e aceleração lateral. Então esse sensor ele consegue medir para onde o carro na realidade está indo, né? E um módulo de controle do motor, que é a ECM, que controla o motor atual aí, né? Que tem injeção eletrônica e tudo mais. O ESP ele pode cortar o motor, né? Então ele tem mais uma camada de controle além de controlar a frenagem do veículo. Então ele pode atuar diretamente no motor somente cortando, ele não acelera o motor. Funcionamento: o ESP ele funciona um pouco diferente aí quando o veículo tem uma saída de traseira e uma saída de frente. Primeiro a gente tem aqui a trajetória pretendida pelo motorista, que é um vetor aqui representado, o vetor azul. Tem a trajetória atual, que vem da leitura do sensor de A, que é o sensor de guinada e aceleração lateral. A gente tem esse ângulo aqui entre os vetores, quer dizer que o carro está saindo de controle. Então, o ESP ele reduz a potência do motor, né, para ajudar essa retomada aí de controle no motorista. E no caso da saída de traseira, ele aciona a roda dianteira externa curva, né? Aqui você está vendo que o carro está acionando, está esterçando para a esquerda, ele aciona a roda externa, que é a roda direita. Já na saída de frente, né, a gente tem a mesma defasagem e o carro está virando para o mesmo lado aqui do outro exemplo, mas aí em vez de frenar a roda dianteira do lado externo, se frena a roda traseira do lado interno. Essa configuração básica aqui serve para ilustrar uma aplicação típica, né? Em ambos os casos a potência do motor é cortada, né, para reduzir momentaneamente aí o deslizamento
e o carro voltar a ter atrito, né? Porque se você não tem atrito de pneu, você não tem mais controle de nada. O motorista, ele não é mais motorista, ele vira passageiro. Histórico. O primeiro veículo de fabricação em série com controle de estabilidade foi o Mercedes-Benz Classe S no ano de 85. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.